7 visitantes aproximam-se da Terra. Uma manchete que parece improvável, mas é factual. Até ao final de 2025, 7 cometas de porte considerável vão reunir-se no Sistema Solar interno ao longo de apenas 6 meses. Um fenômeno tão infrequente que inquéritos de topo como Pan-STARRS e Atlas nunca registraram nada semelhante. Entre eles destaca-se o 3I Atlas, apenas o terceiro cometa interestelar alguma vez identificado. A sua composição química exótica e a extensa coma verde transformam-no no coringa cósmico definitivo. A probabilidade de tal ocorrer por mero acaso é inferior a 0,5% por década. Será mera coincidência astronômica ou estamos perante algo que desafia as normas do nosso céu? As respostas e os perigos iniciam-se aqui. Todas as noites, uma rede silenciosa de olhos digitais varre os céus. São os caçadores automáticos de cometas do mundo. Pan-STARRS, Atlas e os seus congêneres. Instalados no cume de montanhas remotas no Havaí, no Chile e na África do Sul. Estes telescópios examinam quase todo o firmamento noite após noite, detectando brilhos tênues que escapariam ao observador humano mais atento. As suas câmaras são sensíveis o suficiente para identificar objetos tão fracos como magnitude 21, bem mais apagados do que Plutão surge da Terra. Cada imagem forma um mosaico de milhões de estrelas e galáxias, mas o verdadeiro tesouro é o deslocamento. Um único pixel a mover-se de quadro para quadro revela a existência de um novo cometa. O procedimento é incansável. Pan-STARRS e Atlas funcionam num ritmo que abrange a maior parte do céu a cada 2 ou 3 noites. O software compara cada imagem recente com uma memória digital do universo, assinalando tudo o que se alterou. Quando surge um potencial, desencadeia-se uma reação em cadeia. Alertas automáticos, seguimento rápido por telescópios globais e uma corrida para validar a detecção antes que se perca no ruído de fundo. Esta vigilância digital revolucionou o campo. Há 20 anos, encontrar um cometa implicava meses de observação paciente dos céus e uma dose de sorte. Hoje, o número de achados duplica quase anualmente. Visitantes tênues e longínquos que outrora passavam despercebidos são agora registrados, seguidos e examinados em tempo real. O Centro de Planetas Menores arquiva cada detecção, compilando um recenseamento de errantes gelados que aumenta às centenas. Contudo, apesar de toda esta capacidade, mesmo os melhores inquéritos captam raramente mais do que um par de cometas brilhantes numa só estação. A concentração de 7 cometas relevantes no final de 2025 testa os limites do que estes sistemas foram concebidos para gerir. Engenheiros e operadores, habituados a deixar os algoritmos trabalharem sozinhos, estão agora colados aos ecrãs, a observar enquanto o fluxo de dados se ilumina com mais alertas de cometas do que alguém imaginava possível. Pela primeira vez, as máquinas têm dificuldade em acompanhar o ritmo do céu. Antes de mergulharmos mais fundo neste engarrafamento celeste, vale a pena ter um guia rápido. A ciência dos cometas tem o seu vocabulário próprio, mas a maioria dos termos é mais simples do que parece. O periélio é simplesmente a aproximação máxima de um cometa ao Sol. O local onde a luz solar atua, convertendo um núcleo gelado num espetáculo de gás e poeira. A palavra surge em todas as previsões de cometas por uma razão, é aí que a atividade explode. As distâncias no sistema solar crescem rapidamente, por isso os astrônomos recorrem à unidade astronômica, ou UA, como abreviatura. Um UA equivale à distância da Terra ao Sol, cerca de 93 milhões de milhas ou 150 milhões de quilômetros. Se o periélio de um cometa for de 0,25 UA, isso significa que está a 1/4 do caminho entre o Sol e a Terra. Para os observadores do céu, quanto mais próximo o cometa, maiores as hipóteses de um espetáculo luminoso. Falando em brilho, a escala de magnitude é a referência dos astrônomos. Eis o segredo, números mais baixos indicam objetos mais intensos. Uma magnitude de 6 é o limite mais fraco que a maioria das pessoas vê a olho nu em céus escuros. Uma de 3 ou 2 já chama a atenção de quem quer que saia à rua ao amanhecer ou ao anoitecer. Alguns cometas, com um pouco de fortuna, superam até as estrelas mais vistosas. Depois há a questão das caudas. Todo cometa desenvolve pelo menos uma ao aproximar-se do Sol, por vezes 2. A cauda de poeira é larga e esbranquiçada, composta por grãos minúsculos repelidos pela luz solar.
A cauda iônica é reta e azulada, formada por gás ionizado arrastado diretamente pelo vento solar. Imagine-a como um indicador de tempo espacial. De vez em quando, uma tempestade solar arranca esta cauda de forma abrupta, só para ela se regenerar em poucas horas. Estes eventos de desconexão de cauda são escassos, mas com tantos cometas a lotar o sistema solar interno, 2025 pode oferecer mais do que um ao vivo nas câmaras. Mantenha estes fundamentos em mente. Vão ajudar a interpretar cada notícia, cada mapa estelar e cada imprevisto que estes 7 forasteiros reservam. Estatísticos que analisam dados de inquéritos de cometas brincam por vezes que o universo é avarento em surpresas. Num período típico de 6 meses, as probabilidades apontam para 2, quiçá 3 cometas suficientemente brilhantes para telescópios de quintal. O resto é apagado, remoto e fadado para os arquivos do Centro de Planetas Menores. Mas o final de 2025 lança essas previsões pela janela. 7 cometas notáveis, cada um com periélio comprimido num único semestre, acionaram os sinos de alarme. Nos modelos de simulação de Monte Carlo executados por especialistas em populações de cometas, esse cenário aparece em todas as corridas. Os dados são impressionantes. Na última década, as pesquisas digitais elevaram a taxa de detecção de cometas fracos a níveis inéditos. No entanto, mesmo com a tecnologia mais avançada, as simulações indicam que um agrupamento de 7 numa só estação é uma anomalia estatística. Quando os investigadores inserem a sensibilidade real das sondas e as estimativas da população cometal nos seus programas, a mediana prevista é de apenas 2 ou 3 por janela de meio ano. A probabilidade de 7 é inferior a 0,5%. Algumas simulações chegam a probabilidades próximas de 1 em 1000 anos para um conjunto com esta luminosidade. Essa escassez não resulta apenas de câmaras melhores ou software mais atento. Os cometas brilhantes obedecem às leis físicas das suas órbitas e ao acaso dos impulsos que os empurram para o Sol. A eficiência das sondas pode detectar mais viajantes débeis, mas não invoca um septeto de visitantes principais. A formação de 2025 destaca-se de tudo o que foi registrado na era digital, e até os antigos registros fotográficos têm dificuldade em encontrar paralelos. Para os cientistas de dados, trata-se do tipo de irregularidade que merece uma análise mais profunda. Estaremos perante o eco de uma colisão remota, um capricho da dinâmica da nuvem de Oort, ou mera coincidência cósmica tão improvável que parece planeada? Seja qual for a razão, os números falam por si. O engarrafamento cometal de 2025 é o mais próximo que a astronomia moderna chegou de acertar na lotaria celestial. Alguns cometas atravessam o sistema solar quase despercebidos. O seu brilho tênue perde-se no fundo estelar. Dos 7 visitantes de 2025, 2 enquadram-se nesta categoria discreta, ICEN 2022 PAN-STARRS 240 PNA. O PAN-STARRS atinge o periélio a 31 de julho, aproximando-se a cerca de 3,82 unidades astronômicas do Sol, bem para além de Marte, perto da órbita de Júpiter. A essa distância, a luz solar mal agita a superfície gelada. O resultado é uma coma modesta, visível apenas em telescópios com detetores sensíveis. A maioria dos observadores amadores não verá mais do que uma mancha vaga, mesmo nas noites mais limpas. O 240 PNA, outro regressado, passa 19 de dezembro a 2,12 unidades astronômicas. Isso ainda é o dobro da distância da Terra ao Sol, e reflete-se na intensidade. Este cometa já fez a viagem várias vezes, proporcionando cada vez um encore discreto para quem o persegue no céu de inverno. Para ambos os objetos, o público principal é um grupo dedicado de astrônomos amadores, que registram observações, empilham imagens e trocam impressões na net. A sua persistência preenche o extremo tênue do recenseamento cometal, garantindo que até os visitantes mais silenciosos sejam contabilizados. Embora estes 2 não roubarão as atenções, recordam-nos o espectro completo da formação de 2025. Dos murmúrios telescópicos aos atrativos mediáticos, a sua existência prepara o terreno para as chegadas mais luminosas e dramáticas que ainda estão para vir. Para quem alguma vez saiu ao exterior e sonhou com um cometa capaz de rivalizar com as estrelas, o final de 2025 traz mais do que uma esperança vaga.
3 dos 7 visitantes, Swan, Atlas K1 e Lemon, prometem ser verdadeiros êxitos de público, cada um com o seu próprio espetáculo. O Swan, designado oficialmente SEN 2025R2, aproxima-se da Terra a 21 de outubro, passando a apenas um quarto de unidade astronômica de distância. Isso equivale a cerca de 37 milhões de quilômetros, perto o suficiente para o vento solar criar uma cauda impressionante e brilhante o bastante para que observadores casuais o vejam ao amanhecer a olho nu. Os modelos de desgasificação prevêem que o Swan atinja a magnitude 2 ou 3, uma luminosidade que transforma a observação de cometas num evento de bairro. Poucas semanas depois, o Atlas K1 avança, alcançando o periélio a 8 de outubro, bem dentro da órbita de Mercúrio. A luz solar intensa a 0,33 unidades astronômicas deve disparar a sua atividade, libertando jatos potentes de gás e poeira. Os astrônomos aguardam uma cauda extensa e surtos imprevisíveis que rendem fotos de capa. Depois surge o Lemon, SEN 2025A6, com a sua passagem mais próxima a 8 de novembro, a pouco mais de meia unidade astronômica do Sol. As previsões indicam que pode iluminar-se até magnitude 4, quiçá 3,5, tornando-o visível ao entardecer no hemisfério norte ideal para binóculos caseiros. Cada um destes cometas traz uma energia distinta. A proximidade do Swan, os fogos de artifício orbitais internos do Atlas K1 e o espetáculo clássico vespertino do Lemon oferecem uma oportunidade única. Um cometa tão vistoso que não exige telescópio para participar no espetáculo. Nem todos os cometas da formação de 2025 se observam melhor da Terra. Alguns, como o 414P estéreo, são quase invisíveis para telescópios caseiros, mas estão no centro das atenções para uma frota de sondas posicionadas em torno do Sol. A 27 de setembro, o 414P passa a pouco mais de meia unidade astronômica do Sol, mais perto do que Vênus. Mas a sua órbita mantém-no escondido no brilho solar do nosso ponto de vista. É aqui que missões como Sorro e Estéreo assumem o controlo. As suas câmaras, criadas para vigiar tempestades solares, captam cometas como riscos luminosos na coroa solar, desde detalhes fascinantes sobre o comportamento desses corpos celestes que os observadores terrestres ignoram por completo. As equipas de missão na NASA e na ESA já estão a gerir agendas apertadas, ponderando quais cometas merecem o tempo precioso dos instrumentos. O céu de outubro vai estar repleto, não só de cometas, mas também de prioridades científicas. Swan e Atlas K1 oferecem espetaculares exibições de caudas, enquanto o 3 Atlas, o recém-chegado interestelar, requer uma análise minuciosa durante a sua passagem fugaz. Cada sonda tem um campo de visão limitado e só pode apontar para um alvo de cada vez. Isso implica decisões difíceis. Concentrar-se na química interestelar rara do 3 Atlas ou seguir as transformações das caudas de Swan e Atlas K1 à medida que reagem às tempestades solares? Imagens heliocêntricas e coronógrafos vão registrar eventos de desconexão de caudas em tempo real, capturando o instante em que uma erupção solar corta a cauda iônica de um cometa. Estas observações vão para além do mero espetáculo. Elas mostram como o campo magnético do Sol modela as caudas dos cometas, por consequência, o clima espacial invisível que preenche o nosso sistema solar. Em 2025, sondas espaciais e telescópios terrestres formam uma rede coordenada, cada uma a cobrir perspectivas que as outras não alcançam, garantindo que nenhum visitante escape ao estudo. 7 chegadas de cometas, todas compactadas num único período do calendário. De finais de julho até dezembro, o interior do sistema solar transforma-se numa via cósmica movimentada. O primeiro convidado, Pan-STARRS, faz a sua passagem distante em julho, mal ativando os detetores. Depois, o ritmo acelera. Em setembro, Swan aproxima-se, seguido de perto por 414P estéreo, que roça o Sol enquanto as sondas procuram posições vantajosas. Outubro fica lotado. Atlas K1 mergulha em direção ao Sol, libertando gases furiosamente dentro da órbita de Mercúrio. Poucos dias depois, o 3 Atlas, o elemento interestelar atípico, segue o seu trajeto hiperbólico perto de Marte, com a sua coma a expandir-se para centenas de milhares de quilômetros. Lemon surge em novembro, deslizando para os céus crepusculares com potencial para brilhar a olho nu. Por fim, em dezembro, 240P NEA encerra a série. Um epílogo discreto para quem ainda estiver atento.
Alinhadas numa linha temporal, estas chegadas parecem menos aleatórias e mais uma indicação cósmica. O periélio de cada cometa ocorre dentro de semanas do seguinte, deixando pouco tempo de folga para astrônomos ou entusiastas do céu. O cronograma comprimido implica campanhas de observação sobrepostas, fluxos de dados saturados e um fluxo constante de imagens novas. Pela primeira vez, o problema não é localizar um cometa. É distinguir qual deles se está a ver. Esta compressão de 6 meses converte o céu num laboratório vivo, onde a dinâmica da coma, da cauda e do vento solar se desenrola em direto, por vezes com múltiplos cometas no mesmo enquadramento. O palco está montado para uma época de física das caudas e drama solar, sem paralelo na memória recente. Cada cometa da lista de 2025 contribui com uma característica distinta para o firmamento noturno, mas nada se destaca tanto como as narrativas gêmeas que se arrastam atrás. A diferença reside no que é impulsionado e no que impulsiona. A cauda de poeira é larga e curva, composta por grãos microscópicos arrastados da superfície do cometa pela pressão da luz solar. Estas partículas minúsculas difundem a luz do Sol em todas as direções, conferindo à cauda de poeira um brilho pálido, por vezes dourado, que pode estender-se por milhões de quilômetros. Espalha-se suavemente atrás do cometa, seguindo a curvatura da sua órbita como um rasto luminoso. Já a cauda iônica é uma lâmina estreita e reta, de um azul elétrico. Forma-se quando a luz ultravioleta do Sol arranca elétrons às moléculas de gás na coma, convertendo-as em íons. O vento solar, um fluxo de partículas carregadas que se precipita para fora do Sol, apanha estes íons e projeta-os diretamente para longe, independentemente da direção do movimento do cometa. O resultado é uma cauda que aponta sempre direita desde o cometa para o lado oposto ao Sol, frequentemente com bordos mais nítidos e uma cor mais intensa do que a cauda de poeira. Para os observadores do céu, os sinais visuais são evidentes. Caudas de poeira são amplas, suaves e muitas vezes amareladas ou brancas. Caudas iônicas são finas, direitas e azuis. Cada uma conta uma história distinta sobre as forças envolvidas, e ambas são sensíveis aos caprichos do Sol. Quando uma tempestade solar varre a região, a cauda iônica pode ser decepada num instante. Um fenômeno que ilustra o quão dinâmicos e imprevisíveis estes visitantes cósmicos podem ser. As tempestades solares não se limitam a iluminar auroras, podem converter a cauda elegante de um cometa num campo de batalha. Quando uma ejeção de massa coronal potente, ou CME, atravessa o interior do sistema solar, arrasta o campo magnético do Sol consigo. Se um cometa se encontrar no caminho, o espetáculo pode ser impressionante. A cauda iônica, essa lâmina azul reta afastada do Sol, pode ser cortada em questão de minutos. Não se trata de um desvanecimento gradual ou uma dissolução lenta. Num momento, a cauda estende-se por milhões de quilômetros, no seguinte, é separada de forma limpa, deixada a vaguear no espaço enquanto o cometa gera uma nova. O exemplo mais célebre ocorreu em abril de 2007, quando a sonda estéreo da NASA capturou o cometa em desastre a meio para o cometa. Uma ejeção de massa coronal atingiu a cauda iônica de ANK, arrancando-a em tempo real. As imagens tornaram-se um estudo de caso repetido em seminários de heliofísica e fóruns de observadores de cometas. Os cientistas designam estes fenômenos por reconexão magnética. Uma reconfiguração abrupta das linhas de campo magnético que desalinha os íons da cauda. Durante algumas horas, o cometa fica vulnerável, no seu estado sem cauda, um sinal visual do poder invisível do Sol. Com 7 cometas a amontoar-se no plano da eclíptica no final de 2025, as probabilidades de testemunhar outra rotura de cauda ao vivo aumentam consideravelmente. Heliofísicos e astrônomos amadores estão em alerta, atentos aos indícios reveladores. Uma torção repentina, uma ruptura ou um vestígio fantasmagórico deixado para trás. Cada episódio proporciona um lugar na primeira fila para o alcance solar. Um lembrete de que o tempo espacial não é mera teoria. Está inscrito no céu em direto. As histórias dos cometas não servem só para imagens bonitas. Funcionam também como relatórios instantâneos de tempo espacial. O motivo? Geometria. No final de 2025, a maioria dos 7 cometas segue trajetórias próximas do plano eclíptico do Sistema Solar, a mesma faixa plana onde a Terra e os outros planetas orbitam. Esta autoestrada partilhada implica que,
Quando o Sol dispara uma ejeção de massa coronal ou CME, as chances de um cometa ficar na linha de fogo disparam. Trata-se de um simples alinhamento. Com tantos cometas agrupados perto da eclíptica, cada um permanece mais tempo exposto às tormentas solares. Modelos de previsão elaborados por heliofísicos mostram os dados de forma clara. Num ano típico, um cometa brilhante pode ter uma probabilidade de 10 a 20% de uma desconexão visível da cauda durante o periélio. Com 7 cometas alinhados em órbitas semelhantes, essas probabilidades multiplicam-se. Estatisticamente, a época de 2025 pode trazer vários eventos de rotura de cauda, possivelmente até 2 ou mais na mesma semana. Para os observadores, isso significa mais do que um céu apinhado. Cada CME que varre o sistema solar interior é um jogo de azar. Se o momento coincidir, o campo magnético solar cortará a cauda iônica de um cometa, gerando uma ruptura súbita, um indício visual de que o tempo espacial atacou. Com tantos cometas em posição ideal, os próximos meses oferecem uma oportunidade rara de ver a mão invisível do Sol em ação, traçada em riscos azuis ao amanhecer e ao crepúsculo. Os dados provenientes dos maiores telescópios mundiais são impressionantes. Astrônomos que utilizam o telescópio espacial Hubble e o telescópio espacial James Webb mediram a coma de 3R Etna Atlas, o seu envelope gasoso e poeirento luminoso, com quase 700,000 quilômetros de diâmetro. Não é um erro. A coma deste único cometa tem quase metade do diâmetro do Sol e é mais de 50 vezes maior que Júpiter. As imagens revelam uma esfera esverdeada difusa que ofusca o núcleo rochoso no seu centro. Um fragmento minúsculo perdido numa nuvem capaz de engolir planetas inteiros. Mas o tamanho é apenas uma parte da narrativa. O que realmente distingue Tri-Alcéntla's é a sua atividade. Quando a luz solar incide na superfície, jatos de gás e poeira irrompem do núcleo com força espantosa. Medições do JWST e de observatórios terrestres indicam taxas de ejeção de poeira de 6 kg/s para grãos finos, equivalente ao peso de uma bola de bilhar a cada segundo, e até 60 kg/s para pedaços maiores. Estes jatos esculpem leques e filamentos na coma, por vezes alterando-se de hora a hora à medida que novos respiradouros se abrem e fecham com a rotação do núcleo. O resultado é uma estrutura viva e pulsante, moldada incessantemente pela luz solar e pelo tempo espacial. Equipas de imagem dos observatórios Gemini South e Palomar dedicaram noites incontáveis a seguir estas variações, acumulando exposições para captar pormenores subtis nos jatos. O seu labor mostra um cometa longe de ser imóvel. Os jatos tremeluzem e palpitam, ocasionalmente traçando arcos de centenas de milhares de quilômetros de comprimento. Cada surto adiciona material fresco à coma, alimentando as caudas que se estendem amplamente para trás. Mesmo a mais de uma unidade astronômica do Sol, 3 segundo um Atlas apresenta um espetáculo que rivaliza com os cometas mais ativos alguma vez observados. A escala desta presença física é difícil de compreender. Para os astrônomos, trata-se de uma ocasião rara para estudar os mecanismos da atividade cometária em tempo real, recorrendo a alguns dos instrumentos mais avançados jamais construídos. Cada nova imagem, cada jato medido, acrescenta uma peça ao enigma, preparando o terreno para a próxima grande interrogação. De que é exatamente feito este visitante? O que ocorre quando um cometa de outro sistema estelar desvenda uma química inesperada? Espectroscopistas que trabalham sem descanso com o JWST e o SPHX descobriram que 3I Atlas quebra as regras. Ao contrário da maioria dos cometas, onde o vapor de água domina o espetáculo, a coma deste intruso está inundada de dióxido de carbono, os números são inegáveis. Para cada molécula de água, existem 8 de CO2, uma proporção de 8 horas e 1 que estabelece um novo recorde para qualquer cometa medido até agora. O guião habitual para um cometa brilhante indica que o gelo de água deve ser a estrela principal, vaporizando ao impacto da luz solar e formando a cauda luminosa clássica. Mas em 3I ATLS, a água é quase um acessório. Em vez disso, o CO2 jatos de gás irrompem da superfície, tingindo a coma de verde e alimentando uma discussão animada entre os cientistas planetários. Será que este cometa se formou numa zona gélida fora do alcance da sua estrela natal, onde o dióxido de carbono pôde congelar em grandes quantidades? Ou existe uma espessa crosta isolante que oculta bolsões de gelo de água,
prontos para explodir no momento oportuno? A resposta continua em aberto, com equipas a examinar minuciosamente cada espectro para desvendar a realidade. Esta composição química vai além de uma mera questão acadêmica. Se o 3Na estiver a libertar poeira rica em CO2, as partículas que deixa para trás podem ser algo completamente novo para a Terra. E há uma surpresa no horizonte. Simulações computacionais indicam que, após o periélio, o rastro de poeira deste visitante interestelar poderá cruzar a órbita da Terra em meados de 2026. Os especialistas em meteoros já estão a traçar as possíveis zonas de interseção, a elaborar planos para campanhas de radar e observações aéreas, na esperança de capturar pelo menos um grão de poeira verdadeiramente interestelar enquanto queima na nossa atmosfera. Caso tenham sucesso, estes projetos poderão fornecer a primeira amostra direta de material forjado à volta de outra estrela. Uma oportunidade para estudar isótopos e moléculas intocados pela história do nosso sistema solar. Por enquanto, cada nova observação do 3Na Atlas é um bilhete para a fronteira da ciência planetária, onde o que está em jogo não é menos do que reescrever o que sabemos sobre a química de mundos para lá do Sol. Os rumores propagam-se mais depressa do que os cometas. Nas semanas que precedem o desfile de cometas de 2025, as redes sociais enchem-se de alertas, declarações sensacionalistas e uma torrente constante de previsões apocalípticas. Mas eis o que os dados reais revelam. Todos os cometas da lista de 2025 seguem trajetórias bem definidas, calculadas e recalculadas por astrônomos profissionais com os maiores telescópios do mundo e a base de dados global do Minor Planet Center. Nenhum se aproxima de uma interseção com a órbita da Terra, quanto mais de representar um risco de colisão. A abordagem mais próxima do cometa Swan coloca-o a cerca de 37 milhões de quilômetros de distância, mais de 90 vezes a distância até a Lua. Os restantes passam ainda mais longe, com as suas trajetórias a curvar suavemente à volta do Sol, guiadas apenas pela gravidade. Painéis de peritos da NASA, da Agência Espacial Europeia e de grupos de investigação independentes analisaram as órbitas, verificaram possíveis perturbações e publicaram os resultados em revistas de acesso aberto. O consenso é total. Não existe qualquer mecanismo físico pelo qual este agrupamento de cometas pudesse provocar terremotos, tempestades ou qualquer das catástrofes que circulam na internet. A gravidade funciona como sempre funcionou. Os cometas são meros restos gelados, não bolas de demolição cósmicas. O único aspecto que provavelmente vão influenciar é o número de pessoas que olham para o céu ao amanhecer e ao entardecer. A mensagem é evidente. Trata-se de um espetáculo celeste raro, não de uma ameaça. A melhor forma de o vivenciar é com admiração, sem receios. Para quem quer observar um cometa por si mesmo, o próximo passo é saber onde e quando procurar. Saia de casa a 21 de outubro, pouco antes do nascer do Sol, e poderá apanhar o grande evento do céu. Nessa manhã, o cometa Swan fará a sua abordagem mais próxima à Terra, a cerca de 37 milhões de quilômetros. Não é preciso telescópio se tiver céus escuros e um horizonte leste limpo. Olhe para baixo no leste, um pouco antes do alvorecer. Se as previsões se confirmarem, o Swan poderá brilhar com magnitude 2 ou 3, rivalizando com as estrelas mais luminosas. A sua cauda, moldada pelo vento solar, poderá estender-se por uma boa fatia do céu, um mimo raro para quem se levanta cedo o suficiente. Algumas semanas depois, o entardecer rouba o protagonismo. De 6 a 12 de novembro, o cometa Lemmon surge no céu ocidental após o pôr do Sol. Este é o cometa clássico da noite. Sem necessidade de madrugar. Basta encontrar um local com uma vista ampla e desimpedida para o oeste. O Lemmon poderá atingir magnitude 4, talvez até mais brilhante se a atividade aumentar. Em céus rurais, isso basta para o olho nu. Na cidade, uns binóculos ajudarão a destacar o brilho difuso acima do horizonte. O momento ideal é cerca de 30 a 60 minutos após o pôr do Sol, antes de o cometa descer demasiado. Para ambos os eventos, uns binóculos revelam mais pormenores, como o brilho suave da coma e os primeiros indícios de cauda. Um pequeno telescópio eleva a experiência, mostrando estruturas na cauda e variações subtis de cor. Mas não é essencial ter equipamento sofisticado. Um mapa estelar impresso, uma app no telemóvel ou até uma bússola podem guiá-lo na direção certa.
Vista-se para o tempo. Leve um amigo e dê tempo aos olhos para se adaptarem. A paciência compensa. Os cometas podem intensificar ou enfraquecer de forma imprevisível, e a visão varia de noite para noite. Num ano em que o céu nos traz mais surpresas do que o habitual, estas janelas são o seu convite para participar. Sem experiência prévia. A única exigência real é a disposição para erguer o olhar. As chegadas agrupadas não têm paralelo conhecido em mais de um século de registros de cometas. Os cientistas observam que, embora o rastro de poeira do 3I Atlas possa cruzar a órbita da Terra em 2026, não há risco de impacto de acordo com os modelos orbitais publicados. No entanto, o motivo por que tantos cometas surgem numa só estação continua por resolver com as populações atuais nos modelos que não conseguem explicar de todo este aumento abrupto. Os indícios sugerem uma confluência invulgar, influenciada tanto pelo puro acaso quanto por técnicas de detecção mais eficazes. Ao longo de 2025 e 2026, o histórico virá a revelar não só uma irregularidade estatística, mas uma ocasião excepcional para estudo e progresso científico, registrada em direto para escrutínio posterior. Tal